Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala. Estamos aqui para trazer mais um resumo da nossa leitura bíblica. Como você sabe, estamos numa campanha para lermos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E hoje, 10 de abril, nós estamos lendo 2 Reis, capítulo 13 a 15. E nesses 3 capítulos, nós temos muitos reis que entraram, que saíram, que morreram, que foram assassinados. E vamos ver aqui. No capítulo 13 de 2 Reis, nós temos Jeoacás, que é filho de Jeú, e ele reina. Jeú foi aquele que eliminou a família de Acabe. Então, Jeoacás, filho de Jeú, reinou 17 anos sobre Israel em Samaria. Esse cidadão fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. A Síria atacou Israel e deixou o reino de Jeoacás enfraquecido. Jeoacás morreu e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou por 16 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis do Reino do Norte, quase todos na sua totalidade, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Jeoás morreu e Jeroboão II reinou em seu lugar. O primeiro rei foi Jeroboão, que foi chamado de Jeroboão I. Agora, Jeoás gera um filho, que o nome dele é Jeroboão. Foi rei também em Israel. E esse Jeroboão reinou em uma época de muita prosperidade. O reino foi muito próspero na época dele. O capítulo 13 ainda registra a doença e registra a morte do profeta Eliseu, do homem de Deus. E ele é sepultado e trouxeram um homem morto e jogaram o corpo na cova de Eliseu. Estava lá só os ossos de Eliseu. E quando o corpo morto bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Foi o último milagre que Eliseu fez, depois de morto. 2 Reis 14 vai falar de Amazias. Amazias mata aqueles que mataram seu pai. Amazias era filho de Joás. Aí ele mata os que mataram seu pai. Ele reinou 29 anos. Matou os servos que mataram seu pai, mas os filhos dos assassinos ele não matou, porque cada um morre pelo seu pecado. O filho não morre pelo pecado do pai. Amazias foi para a guerra contra os edomitas e matou 10.000 edomitas. E aí ele se empolgou. Ele se empolgou e chamou Jeoás para a guerra. Jeoás era rei de Israel. Então ele chama para a guerra. Jeoás mandou dizer para ele que ele ganhou a guerra contra os edomitas. Então que ele ficasse quieto, não procurasse mais guerra. Mas ele não deu ouvidos e foi para a guerra. E chamou o Jeoás, rei de Israel, para a guerra. O que aconteceu? Judá foi ferido. Foi ferido diante de Israel e Israel destruiu parte de Jerusalém. Então foi prejuízo para ele. Amazias morreu e Azarias, seu filho, reinou em seu lugar. Jeroboão II, filho de Joás, reinou 41 anos sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele morreu e o filho dele, chamado Zacarias, assumiu o comando. No capítulo 15 de 2 Reis, nós temos vários reis dos dois reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Nós temos Azarias, que é conhecido também pelo nome de Uzias. Todos nós lembramos lá da profecia do profeta Isaías, que disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Então Uzias, filho de Amazias, ele reinou 52 anos. Só perdeu para Manassés, que reinou 55. Então Uzias morreu. Os irmãos sabem que ele ficou leproso, foi morar numa casa separada, e quem começou a reinar, ajudá-lo no reino, foi Jotão. E quando ele morre, Jotão continua no governo. Então Jotão, seu filho, reinou sobre Judá.
E Zacarias, o filho de Jeroboão II, reinou apenas 6 meses. 6 meses. E ele foi mau aos olhos do Senhor. E veio um cidadão chamado Salum e o matou, e reinou no seu lugar. Mas Salum só reinou 1 mês. Só 1 mês. Depois de Salum, aí veio Manaém e matou Salum. Menahem matou Salum e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Menahem morreu. E Pecaías reinou 2 anos. Pecaías fez o que era mal. Aí Pecaías, aí veio um outro rei chamado Peca. O Peca matou Pecaías. E reinou 20 anos. Depois de Pecaías, depois de Peca, veio Oséias. Oséias foi o último rei do reino do norte. Então Oséias veio, matou Peca e reinou em Samaria. O reino do norte. Samaria era a capital. Então era assim, um matava, o outro reinava, vinha outro, matava, uma série de assassinatos, ou assassinatos em séries no reino de Israel. Porque quando a pessoa faz o que é mal aos olhos do Senhor, ele colhe o mal que ele faz. E aí nós temos no final do capítulo, Jotão, filho de Uzias, que era do reino de Judá, ele reina 16 anos em Jerusalém, e ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele morreu e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou 16 anos sobre Judá e fez também o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui está o resumo da nossa leitura dos capítulos 13 a 15 de 2 Reis. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a palavra de Deus fique gravada no nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer pela tua palavra, pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, os que estão nos acompanhando, nos assistindo, que o Senhor abençoe a vida de todos os teus filhos, no santo nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.